Olá, olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra, como vão vocês? Friozinho por aí? Aqui está, apesar de um dia lindo, olha como está lá fora. As temperaturas vão subindo um pouquinho a mais, hoje parece que vai chegar até os 24 graus mais ou menos, né? Mas mesmo assim, na sombra é frio, né? Na sombra é bem frio e a gente anda assim, ó. Eu ponho sempre lencinho no inverno aqui por causa da garganta, não é isso? Jorge Abdala, um beijo para você. Como foi seu relançamento do livro sábado? Isso, na Vila Livros. Ah, muito bem, parabéns para vocês e esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Aliás, todos nós, sobre 1%. Olha, existem duas campanhas de 1%. Uma é de Guaratinguetá. Nós estamos fazendo essa campanha para que a cultura tenha pelo menos 1% do orçamento anual. Hoje é 0,50 e pouco, não é isso, Bidala? 0,56, por aí. E nós estamos fazendo uma campanha de 1% pelo menos, né? E tem a campanha de 1%, 99 vezes 1, que é do Congresso Nacional, que é uma lei do presidente, mandada ao Congresso. E está essa disputa tremenda entre Congresso e Executivo, Legislativo e Executivo. O Legislativo cobra do Executivo que gaste menos, correto, para fechar as contas, 0 a 0, correto. Mas, no entanto, o Legislativo não faz a sua parte. Essa semana mesmo, o presidente Hugo Mota, aquele que fala, mas não faz, fala uma coisa e faz outra, liberou 11 milhões para cada deputado das suas emendas parlamentares. Aquelas emendas, tem emenda parlamentar, tem emenda obrigatória, tem emenda de bancada e tem emenda PIX, tem emenda para tudo quanto é jeito e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, né? Muito bem. Então tem uma campanha aí, é o seguinte, 1% da população brasileira proporcionalmente paga do que ganha, paga menos impostos do que nós, que ganhamos miudinho. O fato, trocando em miúdos, é o seguinte, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, certo? Isso é proporcionalidade. É isso. Muito bem, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E as bets, essa que estão arrancando o seu dinheiro aí o tempo inteiro, que você está jogando, que está desfazendo casamento, que pai some, suicida porque investiu tudo em apostas e não ganhou nada, aprendam uma coisa, quem ganha em jogo é a banca, é o dono do jogo, ninguém mais ganha em jogo, é só a banca que ganha o jogo, tá? Sabia que essas bets não pagam impostos? E quem votou isso foram esses deputados mesmo que estão lá? Exatamente, esses deputados, cheio de privilégios, cheio de pendurucaios, chega, o Legislativo e o Judiciário estão abusando de pendurucaios. O povo brasileiro já está por aqui com esses privilégios. Chega de privilégio nesse país. Olha lá, Jorge Abdala está me dizendo que o município investe 0,52%. E tem um percentual que vem do governo federal que chega a 0,62%. Com as leis de incentivo fiscal, que é a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, enfim. É pouco porque entra folha de pagamento nisso. Mas vamos lá. Quem ganha mais, paga mais, ponto final, tá certo? Eu vou convidar meu amigo, que faz tempo que a gente não conversa, que tá aqui, repórter esportivo de Guaratinguetá, não é não? Tá entrando, Bruno? Aceita aí. Aí, Brunão. Deixa eu ver você. Cadê você? Ô, Bruno, acho que você tá com a câmera virada ao contrário. Pede pra Ariana ajudar você aí. Ajuda aqui. Aí. Eu não tô conseguindo com o vídeo.
Eu estou ouvindo você, Bruno, mas eu não estou enxergando você. Eu acho que a sua câmera está virada. Agora sim! E aí, Bruno Leandro, muito obrigada por aceitar o convite, muito bem-vindo. Obrigado, Neuza, né? Sempre um prazer, um privilégio estar podendo falar com você, uma das grandes jornalistas da nossa região do Vale do Paraíba, para a gente abordar aí temas bacanas, em especial, é claro, pertinente ao esporte, já que hoje é um dia muito especial, uma data muito especial para o É futebol verdade. brasileiro, até porque temos um intruso no meio da nata do futebol. Antes da gente falar disso, deixa eu só fazer uma perguntinha para você. Bruno, quantos anos de jornalismo esportivo você tem? Neuza, eu me formei em 2002, já vou para 23 anos de jornalismo esportivo, de crônica esportiva. 23 anos. Você é um jornalista especializado em esportes. É Sim, raro a gente ter especializado em hoje, só esporte. nos grandes, só nas grandes mídias, né? Nas grandes televisões, nos grandes jornais, que a gente tem. Que Guará, não dá uma saudade de rádio antigamente, não, Bruno? Não dá? Eu morro Ah, de saudade. Neuza, eu, graças a Deus, Neuza, embora continue atuando no rádio, né, eu sou de uma era em que eu acompanhei rádio, né, Neuza? Eu cresci ouvindo rádio, ouvindo as transmissões esportivas. Inclusive, eu não acompanhava Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos por TV. Eu ouvia no rádio as transmissões. Eram Nossa, muito comuns. Então, eu sou suspeito para falar em rádio, porque eu sou apaixonado por rádio e eu aprendi muito com rádio. somos dois apaixonados por rádio, Bruno. É uma delícia o rádio jornalismo, e eu tenho ouvido muitas pessoas aqui em Guará. Hoje, quando está fazendo falta o rádio em Guará, o jornalismo daqui era muito bom, os programas eram muito bons. A gente tem uma saudade imensa mesmo, né? Mas quem sabe isso pode levantar um pouco mais, né? Daqui para frente. Vamos ver, né, Bruno? Exatamente, vamos acreditar, até porque eu tenho certeza, depois de muito aquilo que a gente sempre ouviu nos últimos anos, não, que o rádio é isso, que o rádio é aquilo, não tem como, as mídias surgiram, são importantes, mas aliadas ao rádio, o crescimento ele vai ser contínuo. É verdade, é verdade. Você sabe que a gente conversa muito aqui em casa. Se um dia der uma pane na internet, como é que a gente vai se comunicar? Só tem um jeito: rádio ou rádio amador, um dos dois, ou telégrafo. É, apenas as opções existentes, o rádio. Perfeito. Ah, o rádio é apaixonante. Quem vive a atmosfera do rádio, quem aprendeu a criar, a produzir no Adoro. rádio, é um profissional bem diferente, viu, Neuza? Adoro, Bruno. E a gente sabe disso porque a gente a vida inteira trabalhou no rádio, mas a gente tinha que fazer tudo, né? Não tinha? Sim. Um produzia, o outro faltava, o outro falava nada. A gente fazia tudo junto. Você teve que Quando eu, aprender. quando eu comecei a minha trajetória no rádio, Neuza, em 2003, foi minha primeira oportunidade na Rádio Monumental AM 1080 da cidade de Aparecida. E a primeira oportunidade de trabalho foi um plantão esportivo que eu fiz, eu tinha que ancorar a jornada esportiva e, ao mesmo tempo, trazer os resultados de todas as competições que aconteciam no momento, quando eu tinha a possibilidade de falar dentro da transmissão. E, diferentemente dos dias atuais, que você entra nos sites específicos e sai dando resultados, antigamente, sabe como que a gente fazia plantão esportivo? Rádio escuta. Ficava com um radião desse tamanho, falando no ouvido e Ao mesmo anotando com tempo. agilidade ao mesmo tempo. E anotando com agilidade, eu já ia para a emissora com aquele acervo de jogos que tinham no dia. Esse jogo é importante eu trazer o resultado, mesmo que seja simultâneo. E dessa forma eu fazia o plantão. Hoje eu vejo o pessoal fazendo plantão que praticamente nem existe mais no rádio. E é uma facilidade, sabe? É, Simplesmente entra no celular e olha, o resultado é tal. é. Hoje é só abrir o computador, o celular na frente, tem tudo mastigadinho pra gente, né? É muito fácil. Ô, Bruno, que Mastigado. rádio que você está hoje? Ô, Nilson, eu vou fazer 3 meses, né, com o Vale Esportivo, já que completou agora em abril 15 anos de existência, na 97 FM. Maravilha, a nossa querida 97. Eu sou da turma fundadora da 97, você sabe, né? Sim, sei disso.
Naquela época eu trabalhava na Rádio Clube AM, tinha a Rádio Clube AM, e foi fundada em 97, e nós fizemos o Jornal do Meio-Dia lá. Márcio Sim. Meirelles, Orville Teixeira e eu. Eu me É, recordo, vagamente, mas eu me recordo, porque eu sempre fui ouvinte do rádio, em especial do rádio de Guaratinguetá também. Nos anos 90 eu era garoto, já era apaixonado por rádio, e eu me recordo vagamente, sim, desse programa na 97 FM. era muito gostoso. E eu tinha que fazer produção. Eu fazia do café da manhã com o Mário de Oliveira, Zé Arthur, e fazia a produção e junto com eles apresentava também. Não, não faço não, o povo pensa que é Ah, fácil. sim, era difícil, é difícil, e o Mário hoje, acho que se me falha a memória, ele mora em Ubatuba. O Mário está morando em Ubatuba, é. Eu vou bater um papo essa semana, se Deus quiser, com o Zé Arthur para contar uma história para gente. Sou Mas o fã do Vale Zé Arthur, viu, Esportivo Neuza? vai ao ar a que horas? De segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Mesmo horário. É o Maravilha horário pela nobre do esporte. 97 FM. Isso. Olha aí, moçada. Bruno, e o nosso esporte, como é que está aqui em Guaratinguetá? Conte para nós um pouquinho. A expectativa é que possa deslanchar, né, Neuza? A expectativa é que o esporte de Guaratinguetá possa deslanchar. Eu tenho uma preocupação muito grande quando eu falo de esportes em Guaratinguetá, Neuza. E eu fico bem à vontade para falar, porque quando eu era garoto, Guaratinguetá sempre viveu a fase áurea no esporte, chegou a ser sede, inclusive, de jogos regionais. O que mais me preocupa em Guaratinguetá hoje não é que nós não temos grandes desportistas. Pelo contrário, nós temos nas mais variadas modalidades esportivas na cidade, GR, futebol, futsal, acoplando a maior parte, ciclismo. Nós temos grandes nomes em todas as modalidades, grandes talentos, melhor dizendo. No entanto, o que me preocupa são as praças esportivas de Guaratinguetá, que hoje praticamente inexistem. E aí, Neuza, não é um problema que vem de 10, 15 anos para cá. É um problema que já vem de 35 anos, no mínimo, para cá. O porquê eu digo isso? A cidade ela foi crescendo, ela foi ganhando na extensão e não se preocuparam nesses últimos 35 anos. Olha, esse bairro X que um dia vai crescer, ele precisa de ter uma quadra nesse local. A gente precisa pensar na juventude de ter uma outra quadra num outro determinado bairro. Nós hoje temos pouquíssimas praças esportivas e vou mais além. Quando eu vou trabalhar em Pinda, quando eu trabalho em Lorena, Neuza, existem 40 campos, existem 12 quadras. Olha Isso só. de um mínimo. Aí em Guaratinguetá, a cidade, infelizmente, de 35 anos para cá, todos têm a sua parcela de contribuição, que fique bem clara nesse Opinião, quesito, contribuição, não dá um crescimento. Agora conte uma coisa para mim. Custa muito caro fazer uma quadra? Não custa. Neuza, Falta eu de costumo dizer, planejamento. Eu digo sempre que municípios não têm planejamento. Vão fazendo as coisas populistas porque o vereador pediu, porque a população pressionou, daí faz. Né? Aí a sim, população pressiona o vereador vai lá e pressiona e faz. Mas não tem um planejamento para isso. E você tem razão, a cidade cresceu muito. E nós temos as mesmas quadras de 30 anos atrás. por exemplo, se nós hoje quiséssemos pleitear, olha, vamos chegar, eu quero sediar os jogos regionais. A nossa cidade não tem condição, não tem estrutura para ser sede de uma competição dessa. É óbvio que para ser sede de uma competição dessa demanda muita estrutura, coisa que Guaratinguetá não tem. E não vai ser simples fazer da noite para o dia da noite, se precisa de uma política extremamente esportiva, Neuza. A situação é grave em Guaratinguetá. Não temos praças esportivas. Boa fala. E nós temos 2 esportistas na Secretaria de Esporte. Sim. 2 O esportistas. Glauco Você já e o conversou com o Ti. secretário? O que ele diz a respeito disso? Eu conversei com o Glauco na semana passada e juntamente com o subsecretário, né, o Vinícius Dias Araújo, que é o Tito, que é árbitro de futebol, hoje ele está trabalhando mais na questão do VAR na CBF. São 2 pessoas jovens, 2 pessoas que, por aquilo que eu
pude sentir, olhando para eles ao mesmo tempo que eu conversava com ambos, que tem a pretensão e a vontade de fazer. Estão conhecendo um pouco mais nesse momento como funciona uma secretaria de esportes. E cá entre nós, Neuza, nós precisamos, nesse trabalho, de quê? De jovens e, ao mesmo tempo, de pessoas experientes ao lado, para que juntos possam chegar num denominador comum, juntos, porque a juventude tem muito daquela coisa, né, Neuza? Não, eu vou fazer, vai ser por isso. Calma, né, Neuza? Tem que ter... Não sabe os caminhos, né? Isso! E hoje os caminhos, eu tenho que ser bem claro, os caminhos, os trâmites para se fazer qualquer tipo de situação numa secretaria de esportes são trâmites extremamente burocráticos. Burocráticos. A lei chega a irritar, Neuza. Chega a irritar. A morosidade. Não tem morosidade para algumas coisas lá em cima, né, Neuza? A gente sabe. De madrugada eles resolvem tudo. Agora, para algumas questões simples, é uma burocracia. Então, o pessoal que está assumindo já está começando a entender. Dá até vontade de falar, olha, vocês não estão com vontade de fazer nada, vocês metem a burocracia aí no meio. Não, mas tem... Não sei o que me irrita quando o político fala assim, não, mas a gente tem que ver, tem a burocracia. Então não está a fim de fazer porcaria nenhuma, né? Sim, exatamente, Neuza. Então, nesse primeiro contato que eu tive com eles, eu senti um positivismo muito grande, uma vontade de fazer. Agora, vamos aguardar. Eles estão aí há 6 meses na Secretaria de Esportes, tomando par da situação. Guaratinguetá não vai participar da edição desse ano dos Jogos Regionais pela primeira vez na história. Não foi classificado? Não, Guaratinguetá, o formato dos Jogos Regionais esse ano é um formato pós-pandemia, quando as delegações iam e voltavam após os Jogos para a sua cidade de origem. E segundo o secretário Glauco, juntamente com o Tito, subsecretário, isso iria encarecer demais o custo de uma secretaria que já não tem tanta grana. Não vou entrar no mérito se eles tiveram a atitude correta ou não. O que eu procuro, nesse momento, entender é que eles estão se adaptando à Secretaria de Esportes, que eles estão enumerando alguns projetos para o próximo ano, estruturando algumas situações dentro da Secretaria. Então, acho que eles merecem um voto de confiança nesse momento, Neuza. Perfeito. Porque eu joguei jogos regionais e, na minha época, né, em jogos do interior também, Guaratinguetá participou, fazia parte do time de vôlei de Guará. E a gente ia e ficava na cidade, né? Alojada nas escolas, era uma festa, levava cozinha, panela, cozinheiro, levava tudo, né? Nós ficamos por 2 vezes. Bom, tem até medalha disso. Agora, eu sinto que não existe uma prática no esporte o seguinte. Antigamente, os esportes nas escolas. Então, o professor de educação física via que tinha sempre 1, 2, 3, e aquele aluno que seria bom no basquete, no vôlei, no futebol, tal. Aí que vem a Secretaria de Esporte. Pegaria essa turminha boa, dessa escola, daquela, formaria um time e manteria um treinamento mais adequado para essa turma, né? Para fazer parte da seleção da cidade. Perfeito. Mas parece que não pensam nisso, né? Não pensam. Neuza, hoje, pela real condição do nosso esporte em Guaratinguetá, falando especificamente desse tema, é necessária uma junção de forças. Não compete apenas a Secretaria de Esportes, que tem o Projeto FADEMP. O Projeto FADEMP vai para mais um ano em Guaratinguetá. É um projeto maravilhoso que acopla as mais variadas modalidades esportivas, não é só futebol e futsal, acopla N modalidades esportivas, e a partir do momento que tem essa junção, juntamente com a Secretaria de Educação, eu acho que seria legal uma parceria. Uma parceria, Secretaria de Esportes, uma parceria juntamente com a Secretaria de Educação. Vamos reunir os professores, vamos agitar essa garotada, porque nós, Neuza, somos de uma época dos Jogos da Primavera. Nós somos de uma época dos Jogos Escolares, Neuza. Então, Bruno, mas existe diminuiu muito essa questão desses jogos. Ok.
é de extrema importância essa junção. Escola, Secretaria de Educação com a Secretaria de Esportes. E através da força da junção das duas, você pode fazer N torneios até mesmo dentro das escolas. Dentro das escolas, para movimentar essa garotada. É verdade. Vamos tirar a garotada do celular? Põe uma bola no meio do pátio para ver se não larga o celular. Larga imediatamente, sim. Vai correr atrás da bola, é nosso. Aqui, sim. Bruno, que maravilha. Bruno, eu vou conversar mais com você a respeito disso, para a gente saber mais dessas coisas que precisamos estimular. Eu confio sim. muito no Grau por tudo. Agora, o prefeito Júnior Filippo precisa ajudar um pouco mais. E as más línguas aí estão dizendo que o prefeito ainda não pegou, né? Ainda não parece que não entrou ainda. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Hoje é um grande dia para o Brasil. Eu sou fluminense roxinha, apesar de ser palmeirense, mas hoje eu sou fluminense. Eu sim. acho que todo o Brasil tem que ser assim, né? Mas não dá, né? Corintiano e palmeirense não consegue torcer para o outro. É igual quando você fala que cronista esportivo não tem que ter time. Tem que ter time, sim. Eu sempre briguei, briguei no bom sentido, com alguns companheiros que falavam: não, você não pode externar nunca o time que você torce. Poxa, Neuza, por que eu não posso externar que eu torço pro Santos no ar? Sendo que todo mundo que me conhece sabe que eu torço pro Santos. Eu acho que não tem problema nenhum, desde que eu leve o meu trabalho com imparcialidade. Foi o que eu sempre fiz. Então, é o que não acontece hoje. As pessoas não têm mais imparcialidade para senso crítico das coisas. Elas põem o coração na frente, e ficam burras. Desculpa a palavra correta, mas quando você põe só o coração na frente, você está ignorante. É perfeito, você está coberta de razão. Então, como cronista esportivo, como santista, mais do que tudo, eu sou bairrista. Eu aprendi muito nos últimos anos a ser bairrista, Neuza, porque é muito triste quando você vê certos comentários de pessoas até mesmo da grande imprensa diminuindo os nossos feitos, falando do esporte, diminuindo os nossos feitos, quando acontece algo semelhante na Europa. Nossa, parece que é um oásis, parece que o mar se abriu. Aí é uma festa danada, mas quando é para os nossos desportistas, quando é algo que acontece dentro do futebol, porque existe uma disparidade muito grande de Chelsea e Fluminense, por exemplo. A primeira é óbvio. Qual é a disparidade? Me conte aí. É o dinheiro? É o treinamento? Neuza, é a questão financeira. Por quê? Porque o Chelsea, ele tem um dono. O dono do Chelsea, ele formou uma empresa e ele tem mais de 100 empresas na Europa. Essa empresa, ela lucra bilhões e bilhões por ano. Sabe quanto custa esse elenco do Chelsea que vai enfrentar o Fluminense hoje? Chuta. Neuza, quase 7 bilhões. De reais. Somando todos os jogadores do elenco do Chelsea, quase 7 bilhões de reais. Sabe quanto custa o elenco do Fluminense? Tá errado isso, Bruno. Tá errado isso. Neuza, sabe quanto custa o elenco do Fluminense? Não chega a 400 milhões. Eles têm dinheiro, Neuza. Peraí. O dinheiro vai fazer com que o cara seja um atleta melhor do que o outro? Pode não fazer apenas nesse aspecto, mas faz com que o Chelsea, por exemplo, compre os melhores atletas do mercado. Faz com que ele compre os melhores atletas de qualquer país pelo valor que ele pode pagar, Neuza. Por exemplo, o Chelsea hoje é uma seleção mundial. Ele tem jogadores da seleção da Inglaterra, ele tem jogadores de algumas seleções africanas, da França, do Brasil. Ele compra os melhores jogadores. É aquilo que o Renato Gaúcho tem batido na tecla. Sim, é aquilo que o Renato Gaúcho tem falado nas entrevistas que ele tem dado, e eu acho que ele tem sido muito feliz. Até porque ele tem cabedal e currículo para falar. Ele fala: eu quero que algum treinador europeu venha treinar o Fluminense. Com o time que eu tenho, que é um orgulho, mas eu quero ver esses treinadores quebrando a cabeça com os jogadores nossos. Até porque o europeu é assim, ó. Ele tá num Chelsea, olha, eu quero fulano, ciclano, beltrano. O dono do clube vai lá e compra. No Brasil não é assim, Neuza. Agora, isso não significa que o Fluminense não possa vencer hoje.
Tá? O Fluminense, em 6 partidas da Copa do Mundo de Clubes, ele mostrou a que veio, não foi um time medroso. E aquilo que mais me enche os olhos, Nilson, porque eu sou de uma época, eu comecei a acompanhar futebol em 89, eu tinha 7 anos de idade com rádio no ouvido. E lia muito jornal, a saudosa Gazeta Esportiva. Neuza, para você ter uma ideia, os nossos times brasileiros sempre ganhavam dos europeus. De 2012, 2010 para cá, começou a surgir um complexo de vira-lata, a gente já tem esse apelido, né, Neuza? Lá dos anos 50, 60. Que acha que o outro é melhor que a gente. Aí começou a ter essa disparidade financeira, o futebol europeu melhorou, com a inclusão de atletas de outras nacionalidades nas suas ligas, ficaram mais competitivos, e aí, Neuza, a gente não consegue ganhar mais desses caras. Aí o que aconteceu? Não, os nossos times entravam, sul-americanos, já entravam em finais contra eles, com aquele complexo, vão perder de pouco. Vamos perder de pouco. E isso sempre me irritou de uma tal forma, porque, poxa, os caras são superiores, porque eles têm um melhor elenco. No entanto, não é questão do futebol ser 11 contra 11. Vamos ser competitivos, vamos brigar até o final, dentro daquilo que a gente tem. Mas os nossos times... É aí que eu discuto um pouco, que eu não entendo, que é assim, até onde o dinheiro faz realmente um melhor atleta? Ele vai ter mais treinamento, vai ter tecnologia de ponta, vai ter isso tudo, eu entendo. O clube vai ter toda uma estrutura para dar para aquele atleta, né? Sim. Mas não dá, porque eu ganho mais, eu vou jogar melhor? Ou eu ganho menos, eu vou entregar o jogo? Não entendo isso. Eu lembro que Pelé e Garrincha eram os tops do mundo e não ganhavam nada. O Garrincha, na Copa na Suécia, comprou um radinho de pilha. O futebol perdeu o pé. O futebol perdeu o pé. O futebol mundial perdeu o pé. Se paga demais, de forma exacerbada, aos atletas, Neuza. Hoje, futebol virou grana, dinheiro. Infelizmente, Neuza... Eu vou repetir mais uma vez, pode me chamar de saudosista. Neuza, eu sou de uma época que quando eu perguntava para um garoto, eu nunca tive talento para ser jogador de futebol, embora a gente, quando fosse criança, a gente sempre sonhou. Mas eu sabia que eu não tinha talento para virar um jogador de alto rendimento. Então, conversando com alguns amigos que tinham talento, eles falavam, eu quero jogar no Santos, e em seguida na seleção brasileira. Eu quero jogar no Palmeiras, no São Paulo. Se você perguntar para um garoto da nossa geração hoje, eles falam, eu quero jogar no Barcelona, eu quero jogar no Real Madrid. Eles nem falam de seleção brasileira e muito menos de clubes do nosso país. Então se mudou. Isso, eu quero ser jogador de futebol para ser rico. Isso. Sabe, o dinheiro ele vai vir naturalmente. De futebol para ser rico, não para ter um ofício, né? Sim. Eu vou falar ofício, plagiando dona Fernanda Montenegro, que ela tem o ofício dela, que é ser atriz. Enfim, é um ofício, é um trabalho. Né? Agora, vamos falar outra coisa que eu sinto também, Bruno, não sei se é correto ou não. Eu percebo que os jogadores europeus e agora americanos, que estão entrando também, eles conseguem jogar um pouco mais em equipe. E o brasileiro ainda tem essa coisa de estrelinha que vai na frente e tal. O Palmeiras, por exemplo, nessa competição, perdeu 2 gols no último jogo, com aquele menino jovem, de 18 anos, que vai para o Chelsea, né? Perdeu 2 gols, porque não passou a bola para o colega que estava sozinho na frente do gol lá. Ele quis fazer aqui e não dava, não tinha ângulo, mas ele queria, era ele. Eu sinto que o brasileiro ainda tem essa coisa de estrelismo. Alguns, não, o gol quem pode fazer é o fulano e ciclano só, e não conseguem jogar em equipe. Individualismo, Neuza. Neuza, isso que você tocou num ponto é muito importante. Os europeus, eles cresceram muito, juntamente com outras nações, porque eles passaram a entender. Eles não têm o talento que o brasileiro já nasce com talento. O brasileiro já nasce com a ginga para jogar futebol. Pelo menos era assim, agora não sei se é tanto. Mas, enfim, quando nós tínhamos campos de terra, quando nós tínhamos o chamado terrão, que o garoto jogava descalço. Vai na várzea. Campo de terra do lado, na várzea, isso, você usou o termo que eu estava me esquecendo, na várzea.
A gente já nasce com isso. Agora, o europeu não, sempre foi cintura dura. Então eles entenderam, quando eles começaram a evoluir, que como que eu vou igualar esses caras? Como que eu vou pensar em ganhar desse time brasileiro? O que que eles fizeram? O primeiro ponto é evoluir coletivamente. Se a gente conseguir ter uma equipe coesa, compacta, todo mundo se respeitando, entendendo o limite do outro, procurando se ajudar e ser, principalmente, taticamente perfeito, a gente vai igualar na força esses caras. E foi isso que esses caras fizeram. E é isso que o Coletivamente, eles são Fluminense melhores que nós. conseguiu fazer, né? Já que era o Patinho fez da história. Sim. Tinha Agora, Palmeiras, tinha um Flamengo. adendo, um adendo para o Renato Gaúcho. Esse cara, dizem que ele, sabe, todo mundo conhece a história do Renato Gaúcho, sabe que quando ele era jogador ele era um pouco indisciplinado, embora ele tenha disputado 2 Copas do Mundo, em 86 e 90, e por onde ele passou ele foi campeão, sempre foi boleirão, arrogante em alguns momentos, fanfarrão, só que o Renato Gaúcho é um ótimo treinador. Precisou o Fluminense ir para o Mundial, ele tem uma carreira consolidada. Aonde esse cara vai, esse cara é campeão. Aonde esse cara vai, ele consegue fazer com que os times dele, mesmo não sendo times mirabolantes, com grandes investimentos, ele consegue fazer com que as suas equipes cheguem aos momentos decisivos, como ele tem feito com esse Fluminense agora. Mas, Neuza, esse cara, ele é muito bom treinador, ele é estudioso, ele brinca, ele vai na coletiva, ele fala que ele não estuda, ele não precisa estudar futebol, mas ele fala da boca para fora. Eu conversei com atletas que já trabalharam com o Renato Gaúcho e falaram, ele entende demais, taticamente falando. É que é o estilo dele, ele é fanfarrão, aí tem muita gente que não leva ele a sério, mas ele é muito bom treinador. Olha, eu estou vendo hoje aqui, por falar em dinheiro, né, tem que falar quanto essas equipes já ganharam nessa competição até agora. O primeiro, o Real Madrid, que já levou 457 milhões. Segundo, o PSG, Paris Saint-Germain, 424. Chelsea, em terceiro, 411. Fluminense vem em quarto lugar. 332 milhões o Fluminense já ganhou. Você sabia? E o Bayern de Munique vem atrás, 319, depois vem o resto lá. O Você Palmeiras sabia? já saiu e levou para casa 216 milhões no bolso. É uma competição extremamente rentável. É o primeiro campeonato mundial de clubes nesse formato, né, com 32 equipes, que será disputada de 4 em 4 anos. Detalhe, a FIFA só conseguiu organizar esse mundial porque tem o dinheiro lá do mundo árabe, que os caras estão investindo barbaridade, serão sede da Copa de 2034, então eles estão patrocinando tudo quanto é tipo de evento. Então, e lá dinheiro não falta, né, Neuza? Não, agora, não falta e rende mais ainda por cima, né? Se o cara emprega 10 bilhões de dólares nisso aí, ele deve estar ganhando 20, no mínimo. Com certeza. E tem um detalhe, o Fluminense, quando ele foi campeão da Libertadores em 2023, sabe quanto que ele arrecadou? O ano todo? 194 milhões. Em menos de um mês, ele já arrecadou quase que o dobro daquilo Agora, que ele... Bruno, qual é a sua aposta? Qual é a sua Fluminense. aposta? Eu acho que o Fluminense, vamos lá, não é questão só de ser bairrista. Eu, sinceramente, como jornalista esportivo, estou torcendo para o Fluminense. O Chelsea está sem 2, né? O Chelsea conquistou 2 vezes o Mundial, 2012 e 2021. Não. O Chelsea está sem 2 jogadores. O Fluminense está sem 2 jogadores, né? O Martinelli e o Freitas, que é uma zagueiro revelação, ele é da Argentina, é um argentino. Vai jogar muito provavelmente o Thiago Santos, né, que é um jogador que passou pelo Grêmio e pelo Palmeiras. E o Renato Gaúcho está fazendo um pouco quem ele vai colocar no lugar do Martinelli. Eu, sinceramente, vamos aguardar que o Renato Gaúcho deve vir com novidade. Olha, o Jornal Globo está com essa... o Jornal Globo colocou essa escalação do Fluminense aqui. Vê se você está certo. Fábio, Inácio, Thiago Silva e Thiago Santos. Samuel Xavier, Hércules, Facundo Bernal, Nonato e Renê, João Arias e German Cano. Concorda? Eu acho que o Samuel Xavier, ele que se lesionou no último jogo, não deve começar a partida. Deve entrar o Guga, lateral direito, no lugar do Samuel Xavier. Se tiver condição de jogo, joga o Samuel Xavier. Mas pelas informações que vem é que o Samuel Xavier não está 100% e deve jogar o Guga. Esse Hércules foi descoberto no Piauí.
Esse rapaz, logo, logo ele vai para a Europa. É um baita de um volante muito bom, jogador de nível, potencial enorme. Vai jogar no lugar Martinelli. Ele fez gols nos 2 últimos jogos do Fluminense. Esse Hércules é um garoto muito jovem, pouco lá dos seus 20 e poucos anos. Então, eu acho que o Fluminense hoje, ele tem uma situação. Ele tem que ser aquilo que ele foi durante toda a competição. Primeiro, competitivo. O Fluminense tem que ter a mentalidade de ser competitivo. Foi competitivo, é só demonstrar aquilo que ele fez nos últimos 6 jogos e não deixar o Chelsea como o Palmeiras deixou o Chelsea jogar. O Palmeiras deixou o Chelsea jogar muito. O Palmeiras parece que se entregou. Não temos 3 jogadores do sistema defensivo, então não tem o que fazer, não. Eu, sinceramente, acho que o Palmeiras errou contra o Chelsea. Por quê? Porque é normal que o Chelsea tenha a maior posse, o maior tempo dos 2 tempos de jogo, a posse da bola. Só que o que não é natural, ele tem espaço para tocar a bola. Para andar. Exato. Ele pode ter a bola, mas ele não pode andar. E eu acho que o Renato Gaúcho, a primeira coisa, vendo o tape do jogo, Chelsea e Palmeiras, ele vai falar para os caras lá, ó, seguinte, rapaziada, a bola é deles, mas eu quero sempre... Mas não anda. Daqui você não passa. Não deixa os caras andar. Eu quero sempre um cara na sobra, passou pelo primeiro, faz a falta. Eu não quero que o Chelsea respire. Essa eu acho que é uma das instruções do Renato Gaúcho para hoje. Eu tenho a sensação de que, olha, nós já somos vencedores porque chegamos até aqui, nós estamos na semifinal dos melhores do mundo. Ou seja, Sim. O Fluminense, se perder hoje, o que eu acho que não vai, ele já é o 4º melhor, né? Sim. Então já é o 4º melhor do planeta, porque já estão os melhores aí jogando. Então eu não tenho mais nada para perder, eu já sou bom nisso. E eu vou para cima. Eu acho também. O Fluminense vai jogar leve. A responsabilidade é toda do Chelsea. Se o Chelsea... Foi muito engraçada a coletiva do Maresca, técnico italiano do Chelsea. Ele fez questão de falar para o jornalista. Eles têm um detalhe, têm um defeito, viu, Neuza? Eles, na minha opinião, eles são muito chorões. Tudo eles choram mesmo tendo os maiores salários, os melhores campos, a melhor estrutura. Tudo eles choram. Isso também me irrita nos europeus. E eu vou te dizer o porquê. Aí ele falou, não, que o meu time jogou 63 vezes no ano. Aí um jornalista brasileiro, muito bem antenado, estatístico, falou, então, o Fluminense jogou 70. Ele ficou sem responder. Ele olhou como? E ficou sem responder. E um outro detalhe. Eles estão reclamando que o Mundial acontece agora, no meio do ano, quando a temporada do campeonato deles e de outras competições se encerraram e que eles tinham que estar no período de férias. Aí eu te faço uma pergunta, Neuza. No formato anterior, de 2024 para baixo, sabe quando foi realizada essas competições? Geralmente em dezembro. Nós estamos com a nossa temporada encerrada e eles estão no meio da temporada. Nós nunca reclamamos. Quando eu digo nós clubes brasileiros e sul-americanos de uma forma geral, quando eram representados pelo River Plate ou pelo Boca. Nós nunca reclamamos. Porque é muito fácil a gente chegar e falar, mas o Santos perdeu para o Barcelona em 2011, porque lá eles estão no meio da temporada, a gente está encerrando a temporada. A gente está estafado. Nós nunca usamos isso como desculpa. E os europeus, desde o primeiro dia do Mundial, usam isso como desculpa. 2-1, 1-0. 1-0. 1-0 para o Fluminense. 1-0 Fluminense, gol do Germancano, atacante argentino. Bolão para todo mundo aí. A dica do Bruno Leandro. Bruno, você tem que levar sua mulher para trabalhar, senão ela briga com você e comigo depois. Ariane, minha querida amiga, paixão, adoro, amo de paixão essa sua mulher, essas suas crianças aí. Adoro, ela tá aí, eu tô vendo. Eles estão almoçando aqui nesse momento, Francisco e Antônia. Então tá Eles estão almoçando. Bruno, muito obrigada. E a gente vai conversar mais, porque eu acho que Guará precisa um estímulo maior. Fala oi pra tia Neuza. Oi, querido. Um beijo, tia Neuza. Oi. Cadê Antônia? Oi, Antônia. Tô vendo seu olhinho só. Suspende ela. Vem pra cá, filha. Vem pra cá. Isso. Aí. Maravilha esses dois aí. Neuza, é a turminha do barulho.
É a turminha do barulho. 97 FM, Bruno Leandro, com Vale Esporte todos os dias, 18 às 19 horas. Liga lá na 97 que você está indo para casa depois do trabalho, para você saber tudo o que acontece no mundo dos esportes com Bruno Leandro. A gente é de rádio, a gente adora isso mesmo. E Bruno, muito obrigado, hein? Muito Eu que obrigada agradeço, mesmo por estar aí Neuza. participando com a gente. Disponha sempre, é um privilégio participar com você. O Sintonia precisa voltar para o rádio, tá? Eu também Precisa, gostaria. precisa voltar para o rádio, porque o Sintonia é uma marca também registrada na nossa região. E a gente precisa de jornalistas como você, Neuza, que debate qualquer tema, né? Tá sempre antenada. Assim, Amém. eu falo sempre para as pessoas: a jovialidade é importante, mas é necessário a experiência para que aconteça esse equilíbrio, essa mescla natural na evolução de cada um. É verdade. Podia acontecer a experiência, mas a experiência depende de tempo, né, Bruno? Olha uma carinha enrugadinha aqui, não tem jeito. Ah, Beijão pra você, querido. Fique com beijo, Neuza. Deus. Grande Beijo, abraço. Ariana. Grande abraço. Tchau. Beijo. Beijo pra vocês todos. Ó, é hora do almoço do Ganiza, hein? Ganiza junto com a gente. E à noite esfriou, vai tomar um caldinho lá no Ganiza bonitinho. E não se esqueça de fazer revisão no seu carro, que é na TF Pneus. Tá? Beijo pra vocês. Fique com Deus.